Abra sua Bíblia em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 18. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, fala conosco nessa manhã, mais uma vez, através da Tua Santa Palavra, nos dá o alimento, que nós possamos entender o significado da missão de Jesus, daquilo que Jesus veio fazer, e que nós sejamos alcançados por esse plano maravilhoso de Deus de salvação. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Está chegando o Natal e a gente, agora no decorrer do mês, a cada semana está falando um pouco mais sobre isso. Afinal de contas, o Natal é um divisor de águas na história da humanidade, o nascimento de Jesus. Tanto é que a gente, quando fala dos anos, a gente fala antes de Cristo, depois de Cristo, porque o impacto da vinda de Jesus a esse mundo é sem igual na história da humanidade, independente de crer ou não, é um fato histórico. Quando a gente olha para aquilo que aconteceu no nascimento de Jesus, nada é simples aqui. Quase que um divórcio ia acontecendo antes mesmo do casamento acontecer. Então, assim, a coisa era séria. Uma mulher bem nova, quase que saindo da adolescência, uma jovenzinha saindo da adolescência, ainda virgem, ela vai ser tomada por José como esposa, e ela aí, se antes disso acontecer, se acha grávida pelo poder do Espírito Santo. Em seu ventre, um bebezinho, e é o Filho de Deus. E ela vai conceber através de uma ação poderosa e milagrosa do Espírito Santo, e aquele que é o Filho de Deus e que estava com Deus na criação de toda a humanidade, ele vai se fazer bebê, ele vai assumir forma humana, e através daquilo que ele fará, ele vai redimir a humanidade dos seus pecados. Isso é algo totalmente sobrenatural. E só é possível entender essa realidade através da fé. Não adianta, por mais que eu explique, por mais que eu tente fazer você entender o que aconteceu, não tem como explicar isso por meios humanos e não tem como fazer alguém entender isso, o significado disso, por meios humanos. José pensa em abandonar Maria, porque com medo da fofoca que ia rolar lá em Nazaré, com aquilo que estava acontecendo, uma mulher grávida, mas ela nem tinha recebido marido e tudo mais, mas o Senhor impede ele de fazer isso quando um anjo aparece a ele em sonho e fala que ele seria pai de Jesus, daquele que seria o Filho de Deus, e ele deveria colocar o nome nessa criança de Jesus, porque ele salvaria o homem dos seus pecados. Jesus significa Deus salva. Na semana passada à noite eu falei sobre
a importância da confissão de pecados e do arrependimento. Se você não viu essa mensagem, veja, a gente grava as mensagens toda semana, coloca no nosso canal do YouTube, eu divulgo também no grupo da igreja, para que você se alimente da palavra de Deus. Se você não teve a oportunidade de ver, veja a mensagem. Falando sobre confissão, arrependimento de pecados, foi um dia muito especial, um dia de batismo na igreja. E se nós queremos celebrar o Natal na sua plenitude, nós precisamos entender o significado daquilo que Jesus veio fazer entre nós. Quando a gente fala então sobre confissão de pecados, sobre arrependimento, sobre salvação, a gente precisa entender o que significa realmente ser alcançado por Jesus, porque senão a nossa celebração do Natal vai ser semelhante à celebração do Natal das outras pessoas que conhecemos. E se a nossa celebração de Natal é semelhante à celebração de Natal das outras pessoas a quem nós conhecemos, mas que não tem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, alguma coisa está errada. Seguir a Jesus é bem diferente de ter uma religião ou pertencer a uma igreja. Seguir a Jesus é algo que vai mexer com tudo na nossa vida. Vai mexer com o nosso comportamento. Vai exigir de nós renúncia. Vai exigir de nós uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de agir. Mudanças vão acontecer na nossa vida. Não existe cristianismo sem ter que carregar a cruz. Por causa da ação do Espírito Santo em nós, nós vamos deixar de frequentar determinados lugares. Nós vamos deixar de andar com determinadas pessoas. Nós vamos deixar de ouvir determinadas músicas. Nós vamos deixar de compactuar com determinadas ideologias. Ter Jesus como Senhor das nossas vidas muda tudo, irmão. E se não mudou nada, é porque talvez você não seja realmente um cristão convertido. Ser cristão vai nos levar automaticamente a gerar o fruto do Espírito. A bondade, a longanimidade, a paciência, o amor. Nós vamos deixar de pensar em justiça com as próprias mãos. O nosso domingo vai ter um formato diferente, as nossas prioridades serão diferentes. Porque nós entendemos o que Jesus veio fazer nesse mundo e nós vivemos Jesus no nosso dia a dia. Então eu peço de coração a reflexão de vocês sobre isso que eu estou falando. E eu estou disponível a nós conversarmos, e se eu estiver errado, eu vou reconhecer que eu estou errado, mas para mim, ser cristão, quando eu leio a palavra, depois desses 20 anos de ministério, depois desses mais de 30 anos de conversão, quando eu leio a palavra de Deus, eu entendo que ser cristão me leva a uma nova perspectiva de vida, novos objetivos, uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de viver, porque agora eu sou servo de Cristo, e o servo não tem vontade própria. Ele vive para agradar a vontade do seu Senhor. Ele é o amado da minha alma. Ele é a prioridade da minha vida. A igreja, ela tem um lugar tremendo no meu coração. Eu agora preciso de um alimento espiritual. A minha alma transborda de amor por Jesus. Eu vivo a minha vida pela perspectiva do reino de Deus. Eu quero ser um discípulo de Cristo. Eu quero conhecer a sua palavra. Eu preciso pregar o seu evangelho. Eu preciso ter alegria em falar que o meu coração pertence a Jesus. Será que é isso que é ser cristão? Será que eu estou certo? Ou será que não? Eu estou enxergando assim, poxa, pastor, você está sendo muito fanático. Peraí, não é tanto assim. Porque às vezes eu vejo algo que eu não reconheço na igreja. E eu não falo isso porque eu quero julgar os irmãos ou porque eu fico fuçando a vida dos irmãos, mas eu estranho alguns comportamentos que eu vejo.
Pessoas que acham chato, entendeu? Acha chato ouvir uma música evangélica. As pessoas chegam no domingo e elas têm dificuldade de louvar. Sabe por quê? Porque durante a semana elas não louvam. É por isso que elas chegam no domingo e têm dificuldade de cantar. Porque durante a semana elas não cantam. Acham chato ouvir louvor. Acham chato ler a Bíblia. Acham chato vir para a igreja. 2 cultos, o quê? Isso é loucura. Não se preocupam em evangelizar. Tem vergonha de dizer que são cristãs. As pessoas não sabem no seu trabalho que você é crente. As pessoas não sabem na sua escola que você é crente. E aí eu olho para esse tipo de situação e eu fico preocupado. Eu não consigo entender. No trabalho, agem como qualquer outra pessoa. Se tiver que dar balão, dá balão. Se tiver que mandar atestado, manda atestado. Sem estar doente. Eu não consigo entender, me desculpa. Eu não consigo, gente. Não consigo entender isso. Estuda como assim, xinga professor na escola, entendeu? Se mistura com aquele grupinho que não quer nada. Tolera a maneira de pensar de pessoas que se opõem a Deus. De pessoas que têm um comportamento totalmente transviado, pessoas que têm o mesmo comportamento do que as pessoas que estão no mundo, têm o mesmo comportamento das pessoas que estão lá fazendo seus vídeos e que não têm nenhum compromisso com Deus. A galera bebe, elas bebem também até cair sem problema nenhum, todo mundo está indo para o show do fulano, elas estão indo também sem problema nenhum. A prioridade de vida, a maneira de pensar é a mesma do mundo, e se é a mesma do mundo, alguma coisa tem que estar errada. Será que eu estou sendo fanático pensando assim? A Bíblia fala que há uma diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve, entre o justo e o perverso. A Bíblia não fala isso? Tem diferença, tem que ter diferença, gente. Se não tem diferença nenhuma entre você e os seus amigos que não conhecem a Cristo, o que a gente está fazendo aqui? A gente entende isso, quem é Jesus, esse Deus conosco, Emanuel, Deus conosco, Deus está contigo, Deus está em você. Você entende isso? Deus está em você, meu irmão. Como é que você vai viver no pecado? Deus está em você. Como é que você vai viver sem se preocupar com aquilo que a palavra de Deus diz? Sem ter amor pelas coisas de Deus, se Deus está em você. Emanuel, Deus conosco. Deus que nos salva dos nossos pecados. Jesus veio para nos salvar dos nossos pecados. Como nós viveremos no pecado uma vez que nós fomos libertos dele? Não é isso que a Bíblia diz? A fé cristã, eu falei sobre isso na semana passada e Deus me levou a repetir. Eu queria pregar uma mensagem bonita de Natal aqui para você, falar das bolinhas vermelhas, da árvore, dos presentinhos que a gente vai levar, dessa coisa meiga do Natal. Mas Deus falou, não, tu vai falar parecido com o que tu falou na semana passada. A fé cristã não pode ser superficial, irmãos. Se uma pessoa diz que ama a Deus, mas isso não muda nada na sua vida, que amor é esse? Se uma pessoa diz que ama a Deus, mas não se preocupa em viver uma vida de santidade, que amor é esse? Que Deus Emanuel, Deus conosco, é esse que habita em você e não muda nada em você? Para mim, alguma coisa está errada. Será que existe em nós evidência da regeneração? Falei semana passada, confissão de pecados, arrependimento. Jesus, a sua pregação foi sobre confissão de pecados e arrependimento do início ao fim. Arrependimento é mudança de mente, metanoia, mudança de mente. Uma transformação acontece. Eu não consigo mais pensar como eu pensava antes de conhecer a Jesus. Não é apenas um verniz superficial que é passado na superfície e agora está pintado de crente agora. É algo que mexe com todas as camadas do nosso ser, com todas as camadas da nossa mente, do nosso coração, mexe com o nosso intelecto, mexe com a nossa maneira de ver a vida, mexe com o nosso emocional, mexe com a nossa vontade. O mundo, irmãos, jaz no maligno. O mundo está sob o domínio de Satanás. Então, se nós vivemos como um mundo, isso só pode significar que nós não somos convertidos, não somos cristãos. Porque se somos cristãos, não podemos mais viver como o mundo vive. Aquilo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, isso não pode mais nos dominar como nos dominava antes de conhecermos a Cristo.
Nós agora vivemos o reino de Deus. Então, irmãos, não podemos mais ser dominados por esse que domina o mundo em que nós vivemos. Nós precisamos ter uma mente diferente, a mente de Cristo. É isso que a palavra de Deus fala. Nós temos a mente de Cristo. Então eu não posso gostar do que o mundo gosta, viver aquilo que o mundo vive. Eu estou falando, irmãos, eu não estou falando assim, querendo ser um fanático maluco. É claro que eu vejo um filme, né? Ouço uma música, vou a algum lugar. Eu não estou querendo ser assim um fanático religioso para falar, não, você tem que estar na igreja todos os dias, não pode faltar nunca, senão tu vai para o inferno. Não é isso, irmão. Mas tem que haver uma diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Eu não posso pensar sobre os assuntos da vida na mesma ótica das pessoas que estão no mundo. Vamos lá, qualquer assunto que você pegar. Vamos falar sobre aborto. Eu não posso pensar sobre esse assunto como o mundo pensa. Vamos falar sobre finanças, sobre dinheiro. Eu não posso pensar em dinheiro como o mundo pensa. Sexo, eu não posso pensar em sexo como o mundo pensa. Eu preciso entender como é que a palavra de Deus me orienta a viver e a tratar esses assuntos na minha vida. Eu não posso conduzir o meu casamento como o mundo conduz. Tem que haver uma diferença, irmão. Tem que haver uma diferença. Se você cabe no mundo tranquilamente, se você se ajusta ao mundo completamente, na sua maneira de pensar, sua maneira de agir, se as coisas do mundo, se o pecado não gera em você uma guerra interior, você já está entregue, você já se entregou. E aí você precisa questionar a sua própria conversão, a sua própria perseverança em Cristo. Porque você está entregue, você já foi. Você está pensando como o mundo pensa, você se ajustou. Você se ajustou ao mundo, tomou a forma do mundo. A Bíblia condena isso. Se o alvo do meu coração é ser mundo, é ter o que o mundo tem, é viver como o mundo vive. Eu vou jogar na Mega Sena da virada. Por quê? Porque todo mundo joga. 50 milhões, eu não quero 50 milhões, vai resolver todos os meus problemas. Irmão, talvez te traga mais problemas. Essa semana saiu um homem que ganhou, tem 30 dias na Mega Sena, e ele morreu. Não estou aqui falando, mas isso não vai acontecer com todo mundo. Não é, irmão, eu só estou falando para você que isso não é a garantia de que tudo vai se resolver na sua vida, não. Entendeu? Então, muitas vezes nos falta perspectiva do real significado do reino de Deus. E aí nós oramos, Pai nosso que está no céu, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Será que nós queremos mesmo que seja feita a vontade de Deus e que o reino de Deus venha? Olhe para os homens que andaram com Jesus, a maneira profunda como a vida deles foi transformada. Aqueles que tinham barcos, largaram os barcos. Aqueles que viviam para os seus interesses, largaram tudo para seguir a Jesus, se tornaram discípulos. Isso afetou a vida deles de uma maneira profunda. Entregaram as suas vidas. Homens foram cerrados ao meio por causa do Evangelho. Homens foram feitos de tochas humanas, foram queimados vivos nos jardins dos imperadores romanos, porque decidiram seguir a Cristo, né? Que fé é essa que você tem que não muda nada? Que show da Xuxa é esse, né? Que show da Xuxa é esse? Não é possível, gente. Abra sua Bíblia em Tiago. Tiago, capítulo 2, versículo 14. Tiago 2, 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando de alimento diário, e um de vocês lhes disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem as obras é inútil?
Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a Escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. A fé nos leva a agir e agir de uma maneira diferente de todas. Amém, irmão? Fé sem obras é morta. Uma fé que só se manifesta no domingo de manhã ou no domingo à noite é morta. A fé é algo que nos acompanha todos os dias. Quando a gente está aqui dentro, quando a gente está lá fora, quando a gente vai para o trabalho, o justo viverá pela fé. A fé nos leva a agir com amor em relação ao nosso próximo. A fé nos leva a tomar decisões que fogem à razão. Como é que um homem entrega o filho dele no altar, pega o cutelo para matar o próprio filho diante de Deus? Quem em sã consciência faz um negócio desse? Mas ele fez porque ele confiou até o fim em Deus. Será que você confia em Deus até o fim? Ele fala aqui: você crê que Deus é um só? Muito bom. Até os demônios creem. Então a gente às vezes acha que está fazendo muito, quando a gente na verdade está fazendo nada demais. Até os demônios creem e tremem diante de Deus. Como é que você mostra a sua fé? A nossa fé é demonstrada pelas nossas atitudes no nosso dia a dia. É quando você está lá com teus amigos na escola que você vai mostrar quem você é e qual é a sua fé, se você tem fé ou não tem fé. É quando você está lá no trabalho, é segunda à tarde, é quarta de manhã, é lá que você vai mostrar a sua fé, irmão. Não é aqui não, para mim não. Fé é entregar tudo e crer que Deus vai suprir. Essa tem que ser a atitude do crente. 2 Timóteo 2:11. 2 Timóteo 2:11. Fiel é esta palavra: se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. O problema é esse: já morremos. Você já morreu? Você já morreu para o mundo, a fim de viver para Deus? É isso que faz a diferença. Já morremos para o mundo, a fim de vivermos para Deus. Se perseverarmos, nós vamos reinar com Ele. Se nós o negarmos, Ele nos negará. Então você pode ter certeza disso. Se você, com as suas atitudes, negar a Jesus, Ele vai negar você no dia do juízo final. Nós vamos comparecer diante de Deus e Ele vai falar: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Mas eu estava todo dia na igreja, não é isso que o texto diz? Eu estava fazendo, em teu nome, nós expelimos demônios. Caramba, esse cara é bom, esse cara é crente mesmo. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Irmãos, olha a seriedade disso. Não leve a sua vida cristã na flauta, não. Hebreus 3. Abra lá sua Bíblia em Hebreus 3, versículo 14. Porque temos nos tornado participantes de Cristo se, de fato, guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Firmes até o fim. Fala com teu irmão: firme até o fim. Vai firme até o fim. Aconteça o que acontecer, firme até o fim. A fé verdadeira vai nos levar a obedecer a Deus. Todos os heróis da fé que estão aqui em Hebreus, no capítulo 11, eles se tornaram heróis da fé porque eles obedeceram, mesmo sem ver. A fé é isso, obedecer mesmo sem ver. Isso é fé. Jesus disse aos seus discípulos que se a justiça deles não excedesse em muito a dos escribas e fariseus, eles jamais entrariam no reino dos céus. Então não basta a gente viver como um religioso. Jesus nos chama a um discipulado.
a uma vida na sua presença. Discípulos são pessoas que creem e a fé que eles têm os leva a obedecer a tudo que Jesus ordenou. Isso é ser discípulo. Não pense que o cristianismo é uma almofada grandona, fofinha, que vai proteger você de todas as dificuldades da sua vida, não. Onde você vai encontrar um refúgio para fugir dos problemas. Cristianismo não é isso não, meu irmão. Cristianismo é tomar a sua cruz, negar-se a si mesmo e seguir a Cristo. 2 Coríntios 13, versículo 5. Todos nós precisamos fazer esse autoexame, olhar para dentro de nós e ver se nós estamos vivendo como alguém que ama Cristo, como alguém que tem um coração onde Cristo reina, se nós estamos vivendo como discípulos. Todos nós precisamos fazer esse autoexame de 2 Coríntios 13, 5. Examinem-se para ver se realmente estão na fé. Provem a si mesmos. Ou não reconhecem que Jesus Cristo está em vocês, a não ser que já tenham sido reprovados. Examine-se para ver se realmente estão na fé. Examine-se se realmente você está na fé. Se realmente você está andando com Jesus. Se realmente você está vivendo para a glória de Deus. Se realmente o reino de Deus nasceu no teu coração. Faça um autoexame. Mateus, capítulo 10, versículo 32. Mateus 10, 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Irmãos, mais claro que isso, é Jesus quem está falando. Nós temos confessado a Cristo diante dos homens ou negado. Quem confessar a Ele será confessado diante do Pai. Quem o negar será negado diante de Deus. Ele não veio trazer paz à terra, Ele veio causar divisão. Ele está falando aqui de uma circunstância natural, eu andar com meus amigos, andar com minha família, e ele fala, olha, tem momentos em que vai dividir, marido, mulher, pai, filho, a nora e a sua sogra, e você vai ter que fazer uma escolha. Nós precisamos escolher Cristo sempre, irmãos. Todos os dias da nossa vida, escolher Cristo. Não estou falando que você vai abandonar um filho doente para vir à igreja. Não é isso que eu estou falando, não, irmãos. Não é isso que a palavra está falando, não. Ela está falando do seu coração. Como é que está o seu coração? Quem é a sua prioridade? E como é que isso se mostra, se demonstra na sua vida? Porque isso se demonstra na nossa vida, as nossas prioridades, pelas nossas atitudes. A árvore é conhecida pelos seus frutos. Então as pessoas, às vezes, elas chegam para mim e dão desculpa. E algumas são muito relevantes. Olha, pastor, eu não vou estar na igreja, porque eu vou ter que acompanhar o meu pai no hospital. Olha, eu não vou estar na igreja, hoje é aniversário da minha mãe, eu vou estar com ela. E claro que eu vou compreender isso. Outros falam, eu não vou estar na igreja porque eu estou com dor de cabeça. Ó, pastor, eu não vou cumprir a escala por causa disso. E normalmente eu digo, amém, meu irmão, que Deus te abençoe. Eu digo isso. Agora, o que Jesus vai dizer, eu não sei. Porque Ele conhece o teu coração. E Ele sabe se você poderia vir ou não. Ele sabe se você está priorizando algo em relação a Ele ou não. Porque o Evangelho nos chama a tomar a nossa cruz. Quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Então, irmãos, isso aqui não é bolinha vermelha na árvore de Natal, não, irmão. Seguir a Cristo não é isso, não. Isso é o que o mundo pensa que é seguir a Cristo.
é estar disposto a morrer por ele. Quando ele falou isso aqui para os discípulos, ele ainda não tinha ido para a cruz, eles não sabiam que isso ia acontecer. Jesus está falando para eles, olha, está disposto a morrer se necessário por mim. Então você tem que pensar se você vive em função de si mesmo ou se você vive para a glória de Deus, se você vive de acordo com a maneira de viver do mundo ou aquilo que a palavra de Deus ensina. Porque quando nós entendemos quem é Jesus e o que Jesus veio fazer, nós nos rendemos ao seu senhorio. Ele é Deus conosco, ele é soberano. Diante dele todo joelho tem que se dobrar, toda língua tem que confessar que ele é o Senhor. Ele é o Senhor da minha vida, ele está no trono, ele está no governo. Nós precisamos falar de Jesus no Natal, do Advento, celebrar a vinda de Jesus, mas nós precisamos entender o verdadeiro significado daquilo que Jesus veio fazer por nós. Jesus veio para salvar o homem dos seus pecados. Então o Natal, por mais que ele tenha os presentes, e tem que ter, se você pode, né, dê presente, é legal a gente expressar o nosso amor, né? Por mais que ele tenha a nossa celebração em família, isso é maravilhoso, e a gente tem que estar lá feliz, celebrando, mas o Natal não é só isso. Quando nós somos cristãos, é Natal todo dia no nosso coração e na nossa vida, irmão. Porque Natal não é gastar dinheiro, Natal não são tapinhas nas costas, né? Não é só um feriado, é entender quem é Jesus, é entender que ele veio para reinar nos nossos corações, é entregar a ele o nosso coração, é entender que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas pela sua graça nós fomos salvos. E quando nós entendemos, aí nós entendemos o que é Natal. Aí quando nós entendemos, quando a gente chega aqui para cantar, para celebrar, a gente chega com uma perspectiva totalmente diferente. A gente não chega mais uma vez, coisa chata. A gente chega aqui, puxa, eu vou louvar o meu Senhor, aquele que me deu a vida. Glória a Deus nas maiores alturas. Eu vou exaltar o nome daquele que vive e reina para sempre, Jesus. O Deus Emanuel, Deus conosco, aquele que me perdoou dos meus pecados, aquele que me salvou das trevas. Louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha estar na casa do Senhor. Que alegria poder estar com os meus irmãos. É Natal. Toda semana é Natal para a gente. Toda semana Jesus está agindo, operando em nossos corações. Que coisa tremenda. Glória, glória ao Rei Jesus. Rei das nossas vidas, Rei dos nossos corações. Amém, irmão? Glória a Deus. Vamos ficar em pé.